E aqui a gente vai falar, então, alguns exemplos de funções modulares e lá no finalzinho de equações modulares. Então, o primeiro exemplo aqui é f de x igual ao módulo de x, né? Foi um exemplo que eu já dei antes, agora há pouco, mas agora aqui, ó, esse exemplo básico é fácil de ver que para construir uma função modular, basicamente vai ser a função f de x. Então, para valores positivos de x vai ser uma reta aqui. E para construir esse gráfico é basicamente x, valores de x. Então, por exemplo, 1 aqui vai ser igual ao valor de f de x. Então, vai ser 1 aqui também. E assim por diante, né? 2 vai ser 2 aqui também. E como é uma função modular, né? O módulo de menos x vai ser f de x positivo. Então, para valores negativos aqui, então vai ser menos 1 aqui. E menos 1 a função também vai valer 1, então vai valer aqui, então vai ter um ponto aqui. E menos 2 a função vai valer 2. Vai ter outro ponto aqui. Então basicamente essa reta aqui é refletida em torno do f de x, né? Então vai ter outra reta aqui. Então essa é a função modular da identidade, né? E um outro exemplo aqui é se o módulo de x é módulo de x menos 3, né? Se eu adiciono um menos 3 aqui dentro do módulo de x, né? Se eu adiciono um valor constante, nesse caso é 3, o que vai acontecer com essa função? Essa função a gente vai ver que ela é deslocada para a direita. Agora a origem seria em 3. Aqui como o valor dentro do módulo de x aqui é o valor zero, né? Como se tivesse mais zero aqui dentro, então ela é centrada aqui em zero. Mas se eu subtraio o valor 3 aqui, agora o centro dela, né, vai ser o 3. Então ela vem aqui em x igual a 3 e é refletida em x igual a 3. E passando aqui quando x igual a zero vai ser o valor 2. Então é como se ela tivesse um deslocamento, ela passa do zero aqui e é deslocada para 3. Então ela tem um deslocamento à direita. E outro caso é se, né, aqui eu coloquei o módulo, o menos 3 dentro do módulo, né? E se eu tivesse colocado fora do módulo, né? Então vai ser a função f de x igual ao módulo de x, daí o menos 3 fora do módulo aqui, né? Então como que vai ficar essa função? Essa função a gente vai perceber que ela é deslocada para baixo, né? Então agora se ela é deslocada em relação ao eixo y, que é o eixo vertical. Então o valor vai ser menos 3 aqui e ela é refletida aqui. Então a partir daqui ela vira f de x e aqui ela é refletida igual ao módulo de x, só que a partir de f de x igual a menos 3. Então ela tem um deslocamento aqui, então antes o módulo de x é a partir daqui, né? Como se fosse a partir daqui. Então, se eu adiciono um menos 3 fora do módulo, ela é deslocada daqui para baixo. Então tem um deslocamento para baixo. E então esses são os casos, né? Mas eu também posso ter outros casos que em vez de ter uma função linear, aqui, né? Eu tenho uma função quadrática. E nesse caso, uma função quadrática, né? Se eu plotasse, fizesse o gráfico dela da função x ao quadrado menos 1, eu veria que ela daria esse gráfico aqui, ó. Passando o mínimo dela estaria em menos 1. Mas quando eu coloco o módulo dessa função, eu percebo que
ela vem até aqui, como vem, seria a função original, quando ela chega no ponto, no eixo x, ela reflete para cima, né? Então ela continua, em vez de ela vir para baixo, ela vem por cima, até onde começaria ela novamente aqui. Então, isso vem do fato que ela é sempre não negativa. E a parte então toda negativa dela aqui, ela é refletida para cima. Então ela fica sempre positiva, né? Essa é uma característica somente de funções modulares. Agora, para equações modulares, então se eu tenho um exemplo aqui que o módulo de 2x menos 3 é igual a 5, como, né, o módulo tá dentro do módulo lá, eu tenho tanto valores positivos quanto negativos, então aqui eu vou ter que considerar dois casos, né, tanto o caso positivo, né, do módulo ser positivo, quanto o módulo ser negativo. Então vamos considerar o primeiro caso quando 2x menos 3 é positivo. Então neste caso, se 2x menos 3 é positivo, então vai ficar 2x, né, nessa equação aqui. Eu só vou reescrever essa equação considerando que esse termo aqui é positivo, maior que zero, né? Maior ou igual a zero, né? Então eu vou reescrever aqui dessa forma. Então vai ser 2x menos 3 igual a 5. Daí agora sim eu resolvo essa equação. Então eu pego esse menos 3 e passo para o outro lado, vai ficar 2x igual a 5 mais 3. Aí 5 mais 3 é 8, então vai ficar 2x igual a 8. Daí x, né, pegou 2, passo dividindo, vai ficar x igual a 4. Ok, então esse é o valor se a função módulo aqui for positivo. Agora, se eu considerar a função como sendo negativa, né, então eu vou considerar esse lado aqui como sendo negativo, né? Que a gente considerou o caso positivo, agora vamos considerar o caso negativo. Então, no caso negativo, basicamente vai ficar menos todo esse valor aqui, ó. Todo esse valor aqui, que é 2x menos 3. Então todo esse valor vai ficar negativo. Então vou colocar o menos vezes essa quantidade em parênteses aqui, que vai ser 2x menos 3 igual a 5. Então tudo isso daqui precisa ser negativo. Então eu jogo o valor aqui dentro, vai ficar ou também eu posso pegar esse menos e passar para o outro lado, vai ficar 2x menos 3 igual a menos 5. Passo o menos 3 para o outro lado, né? Vai ficar 2x igual a menos 5 mais 3. Isso daqui vai dar 2x é igual a menos 2. Passo dividindo, né? Os dois lados, vai ficar x igual a menos 1. Ok. Esses são os dois, então são os dois valores. É a solução para essa equação, que x é igual a mais 4 e x é igual a menos 1. E então são dois valores para esta equação modular aqui. Essa equação modular aqui, né? Também eu posso considerar um outro tipo de função, que é essa função aqui. F de x, o caso 6 vai ser módulo de 2x menos 3 mais módulo de x mais 1 igual a 2x. Nesse caso aqui, a gente pode considerar esse lado tudo aqui como uma função f de x. Então vamos considerar que o f de x, a gente pode definir f de x igual a módulo de 2x menos 3, considerar isso daqui como uma função, mais x mais 1. E o outro lado aqui, também como depende de x, a gente chama uma outra função, por exemplo, g de x. Então vai ficar g de x igual a 2x. Ou seja, eu tenho duas funções agora.
E eu preciso considerar essas duas funções, então f de x é igual a g de x. Então, quando essas funções são iguais, a gente vai ver que essas funções são iguais quando assim interceptam, né? G de x intercepta f de x em dois pontos. E esses pontos, então se a gente plotar o gráfico dessas duas funções, aqui em azul é a minha f de x, então essa daqui vai ser minha f de x, e essa em vermelho tracejada é g de x. Então aqui é 2x, né? Essa daqui é a função 2x. E aqui a função módulo 2x menos 3 mais módulo de x mais 1. E eu percebo então que essas duas funções, g de x e f de x, elas se interceptam em dois pontos. E esses dois pontos são as soluções então, da minha equação, que é quando o caso de f de x igual a g de x. E aí são iguais, né? Elas só coincidem basicamente nesses dois pontos, que são os valores aqui para x, que vai ser então x igual a 4 terços, que é aproximadamente 1,333333. E também aqui, ops, só deixa eu apagar que ficou meio torto. E outro caso aqui é quando x igual a 2. É exatamente aqui em x igual a 2. Então esses são os dois casos, os dois valores que são as soluções da minha equação modular, né? Então para essa equação modular aqui, eu tenho que a solução é x igual a 4 terços e x igual a 2. Isso é o método utilizando o gráfico para resolver essa equação, né? Como ela é bem complicada de resolver. A gente pode utilizar, plotar os dois gráficos e ver os pontos onde elas se interceptam. E os valores aqui em x que elas se interceptam, neste caso é 4 terços e 2. Então, cada função vai ter seu ponto de encontro. Esses pontos de encontro vão ser as soluções da equação modular. E seria isso.